Então, o nosso tema foi desenvolvimento embrionário de anfíbios e peixes. O nosso grupo sou eu, João, junto com o Lucas e o Fernando, e a gente vai falar, então, um pouco sobre o desenvolvimento embrionário, tanto em peixes quanto em anfíbios, uma pequena introdução em ambos, e a partir disso falar sobre os artigos que a gente trouxe, que são: o primeiro artigo é uma revisão sistemática sobre o uso de agrotóxicos, o efeito do uso de agrotóxicos em peixes, e o segundo artigo é uma análise quantitativa do efeito de uso de agrotóxicos em anfíbios anuros. Certo. Os peixes. Os peixes, eles fazem parte do grupo de vertebrados inferiores, ou seja, são classificados assim porque têm uma reprodução simples e a postura de ovos ocorre na água, não em terra. E os peixes, o grupo de peixes tem uma reprodução muito diversa. Eles podem ser hermafroditas, dioicos, ovíparos, vivíparos ou ter o desenvolvimento direto ou indireto. Então é muito diverso, e para estudar o desenvolvimento embrionário em peixes, então a gente foca nos peixes ósseos teleósteos, que é uma infraclasse dos peixes. E esses peixes apresentam ovos telolestos, que são aqueles ovos com grande quantidade de vitelo, que representa a maior parte do ovo, o vitelo, nesse caso. Certo, então eles têm esse ovo telolesto, eles apresentam clivagem meroblástica discoidal, com simetria discoidal, e na blástula, as células profundas, rodeadas pela camada envolvente, formam a blastoderme, que é a parte em azul ali na imagem, na primeira imagem. Essa blastoderme, embaixo dessa blastoderme, entre o vitelo e a blastoderme, existe a superfície animal do vitelo, que ela é achatada e contém os núcleos de camada de vitelo sincicial, chamado de YSL, que estão ali nas bolinhas representadas na imagem. Certo. Na gastrulação, o vitelo define os tipos de movimento do ovo. Então, o primeiro movimento celular é a epibolia da blastoderme, ou seja, as células ectodérmicas de cima da blastoderme, elas se espalham ao redor do vitelo, cobrindo o vitelo, assim como mostrado ali na imagem inferior, no canto inferior da imagem. E essa ação de envolver o vitelo, ela acontece de uma forma única, não pelas células separadas, mas como uma coisa só. Depois disso, um dos lados do blastoderma se torna mais grosso, e a partir dessa involução do vitelo pelo blastoderma, ocorre a geração do hipoblasto. A partir da extensão e convergência do hipoblasto e do epiblasto, forma-se o escudo embrionário, e a partir do escudo embrionário, dentro dele, as células hipoblásticas, de novo, vão se estreitar e vão formar o cordomesoderma, que seria o início da formação da neurulação, né? O início da neurulação, que é a formação do cordão nervoso. Aí, aqui no próximo slide, eu trouxe um exemplo da neurulação em peixe zebra, que é um dos peixes usados para estudos embrionários em peixes, porque eles apresentam uma reprodução muito rápida e uma quantidade de ovos grande e uma facilidade de produção em laboratório, como no caso aqui da imagem da direita, é o desenvolvimento embrionário do peixe zebra, e essa imagem ocorre, todo esse desenvolvimento, até a última imagem, ocorre em apenas 24 horas. Então, para acompanhar o desenvolvimento embrionário do peixe zebra, ele é muito bom para estudos, porque você consegue acompanhar em um tempo curto todas as fases importantes do desenvolvimento. E na imagem da esquerda, um exemplo da neurulação em peixe zebra comparado com a neurulação em galinhas. Então, ocorre ali, na galinha, ocorre o dobramento e o fechamento do cordão nervoso, para a formação do cordão nervoso. E no peixe zebra, não, ele ocorre o engordamento daquela faixa, e a partir desse engordamento, ele vai ser perfurado, e daí para se formar o canal ali do cordão nervoso e terminar a neurulação. Bom, aqui nós iremos estar falando sobre os anfíbios, sendo eles tendo um ovo típico, o mesocélito, mas também podendo ser chamados de heterocélito. Estes ovos eles são depositados entre a coluna da água ou em suas proximidades. Tem também a fecundação externa na maioria das espécies,
menos nas salamandras e as cobras cegas, que é onde ocorre a transferência de espermatófago do macho para a fêmea. Bom, nesse seminário e nos estudos, é mais estudado os ovos de rã, então nós iremos estar falando mais especificamente deste óvulo, e de sua parte embrionária, este tendo polo animal, polo vegetal, vitelogenina e crescimento cinzento. Mas o que é essa vitelogenina? A vitelogenina nada mais é do que a precursora do vitelo, né? Ela é produzida no fígado, mas como ela é estimulada? Bom, as células foliculares, elas secretam o estrogênio, né? E assim que ele chega ao fígado, é ativado a produção dessa enzima. Os envoltórios deste ovo de rã, ele tem 3, né, que é a membrana plasmática, o envelope vitelino, que ele é secretado pelo próprio ovócito, e temos a camada gelatinosa, que é produzida no próprio oviduto, né? E todas essas camadas o espermatozoide tem que atravessar para que ocorra, né, a fecundação. E por ter essas camadas, né, tem certo um poder de movimentação dentro, né? Então, aonde o espermatozoide entra é onde ocorre um movimento celular, o movimento do conteúdo que está dentro do óvulo, né? 180 graus, mais ou menos, e ali se forma o crescente cinzento. Nesta que é igual que está aqui nessa segunda imagem em marrom. Na primeira imagem temos todas as suas fases, né? A clivagem, a glástula, a blástula, que a gente vai ver adiante. Bom, dando uma continuidade, temos a blástula, que é onde ocorre a ocorrência, de várias camadas celular. Que daí temos glandes blastómeros no polo vegetal, restringindo a blastocele ao polo animal. O polo animal é o de cima, polo vegetal de baixo. Na gastrulação é onde ocorrem os movimentos celulares. É onde forma os lados, o lábio dorsal, o lábio ventral e os lábios bilaterais, né, como a gente pode ver nessa primeira imagem, que esses são os movimentos de involução, convergente, epibolia e intercalação. Ali, na involução, a gente tem a forma, né, que daí começa a ser formado os lábios laterais, e no final vai formar um plug de vitelo, que é a quarta pequena imagem dentro da primeira. No movimento convergente é onde forma as camadas, né, dos dermas. Ali forma a ectoderma e as células vitínicas formam o endoderma, né, que é o futuramente endoderma. As células que ficam entre essas duas e estão evoluindo forma o mesoderma, que é como a gente pode ver na segunda imagem. O de azul forma o ectoderma, o vermelho o mesoderma e o amarelinho de dentro é o endoderma internalizado. Ali também podemos ver o movimento celular, forçando o arquêntero para baixo, formando o blastocele. Também temos, depois disso, a neurulação, que é onde se forma o sulco, né, a dobra para o canal neural, que começa a dar a essa célula, a esse óvulo, um formato cilíndrico, aonde ali vai ser a parte dorsal do nosso embrião. Também temos ali dentro da neurulação a somatopleuta e a esplanctopleuta. A somatopleuta é a parte de cima, né, igual temos aqui nesta imagem, e a parte de baixo é a esplanctopleuta. Bom, aqui temos uma imagem da metamorfose,
né, da rã. Ali temos sendo a fecundação e dentro da coluna d'água. Depois temos a parte do óvulo com a camada gelatinosa em volta. Aí temos a parte da metamorfose, que ao longo do tempo ele vai perdendo a parte caudal, ele vai formando braços, pernas, e cada vez mais ele vai diminuindo e vai, por exemplo, a cauda, né, a nadadeira, que ele vai saindo da água para o meio terrestre. E assim também vai mudando a alimentação, né, hábitos, e é isso. Bom, prof, eu vou falar sobre os artigos levantados em questão, né? Ambos esses artigos, eles surgem com o crescimento da indústria agrícola e com a necessidade de estudos relacionados aos efeitos causados em organismos não alvo, né? Como, por exemplo, os anfíbios, os peixes, que possuem suas fases iniciais de vida, suas fases larvais na água. Aqui tira em foco o glifosato, né, que é um herbicida muito utilizado no mercado. Existem diversas formulações dele, e aqui é testado essa forma pura e essas diferentes fórmulas que estão disponíveis, né? E como que essas substâncias chegam até esses seres? Muitos desses herbicidas, eles são recomendados a serem utilizados em dias chuvosos, por exemplo, para que haja uma grande absorção no solo, e eles vão parar, infelizmente, de maneira indireta, nesses lençóis freáticos, chegando em lagos e rios, né, onde esses seres se encontram. Então, nesse primeiro artigo, é analisado 121 artigos sobre peixe-zebra e o herbicida glifosato. Foram realizadas análises bioquímicas, genéticas e comportamentais, e foi constado efeitos que podem ser agudos ou crônicos, né, de curto ou longo prazo, dependendo do tempo de exposição e a concentração encontrada no ambiente. Esses efeitos podem causar efeitos no sistema nervoso, reprodução, osmorregulação e também na estrutura populacional. Aqui nesse quadro ele mostra todos os artigos que foram triados e finalmente os 121 que foram levantados em questão, né, que são relacionados com o peixe-zebra e o herbicida. Nesse segundo artigo complementar, ele fala sobre os sobre os anfíbios, que também é uma revisão sistemática, né, de 218 artigos relacionados a efeitos causados pelo agrotóxico em anuros. E dentro desses agrotóxicos estão o glifosato. Então, esses herbicidas que são utilizados na indústria agrícola eram considerados nocivos apenas às plantas daninhas, né? Porém, eles apresentam uma toxicidade subletal, como, por exemplo, a interação com o eixo tiroidiano, qual tem um papel muito importante no desenvolvimento metamórfico desses seres, né? Das suas fases larvais, iniciais, de um girino para um indivíduo adulto, como, por exemplo, malformações no crânio, em órgãos, como nos olhos, malformações na notocorda, consta também malformações com enrolamento do trato intestinal desses seres, interações caudais, e isso tudo é causado pela formação de micronúcleos do DNA, né, que acarretam em todas essas malformações. Aqui nessa tabelinha mostra as concentrações letais desses herbicidas, e dentre eles aqui está o glifosato, aqui está o glifosato, e a quantidade letal deles que acarreta em morte direta, não só nessas malformações do DNA. E aqui nas referências, para finalizar, dos artigos que foram realizados pela mesma instituição, e o resto das informações, né? O restante das informações que são da nossa biblioteca virtual. E é isso para finalizar. Muito obrigada.